Olá, este é o programa MP com você, uma parceria do Ministério Público do Estado do Espírito Santo com a Assembleia Legislativa. O objetivo do MP com você é aproximar ainda mais o trabalho desenvolvido por procuradores e promotores de justiça do cidadão capixaba, esclarecer dúvidas e mostrar, na prática, como é feito o trabalho no Ministério Público Estadual. No programa de hoje, vamos conversar com a dirigente do Centro de Apoio Operacional das Políticas de Educação, o CAP, a promotora de justiça Fabiola de Paula Sequim. Doutora Fabiola, seja bem-vinda. Para que possamos esclarecer o nosso telespectador, o que faz exatamente o CAP? O CAP é um centro de apoio, como o nome diz, integrante da administração do Ministério Público, e tem por função básica apoiar os promotores de justiça, acompanhar as ações de relevância para a população, congregá-los e articulá-los para que o direito à educação seja efetivado, da melhor forma possível em prol dos nossos cidadãos. E, doutora, qual o quadro que a gente pode traçar hoje da educação aqui no Espírito Santo? Bom, como é de conhecimento de todos, a nossa educação no Brasil não vai nada bem. A situação não é muito diferente aqui no nosso estado. Nós temos índices gerais de qualidade aqui no estado inferiores aos da região sudeste, mas superiores em comparação com o restante do país. Os nossos maiores problemas, além da qualidade, e o problema da qualidade, nesse momento ele atinge mais o ensino médio, com índices de evasão, de reprovação e principalmente os índices de qualidade no último IDEB, que foi de 2011, o Estado ficou abaixo da média nacional nesse item, embora nos anos iniciais e finais da educação fundamental a gente tenha ficado acima da média nacional. No ensino médio nós obtivemos o IDEB de 3,6, enquanto a meta era 3,7, enquanto a média nacional ficou em 3,7. Então, nós temos muitos problemas de qualidade, problemas que afetam a qualidade são diversos, a gente vai certamente tratar sobre isso aqui, problemas de transporte, de envolvimento da família, de violência, de indisciplina, de motivação dos alunos do ensino médio, de vagas no início, na parte inicial da educação infantil, na parte da pré-escola, das creches. E onde que entra o Ministério Público nisso, doutora? O Ministério Público é fiscal da lei, garantidor, dos direitos mais caros para a sociedade. Entre eles a gente tem a educação como um dos direitos sociais fundamentais da nossa Constituição, e nós entramos nesse papel de fiscal da lei como fomentador, implementador, fiscalizador da aplicação das verbas, da adequação da estrutura física das escolas, dos currículos, da implementação de todas as políticas educacionais, enfim, em tudo que vá afetar a vida do cidadão no exercício dos direitos constitucionalmente e legalmente previstos. Doutora, a senhora falou aí na questão da fiscalização das verbas. Existe já uma verba previamente destinada para a educação. Essa verba está sendo bem aplicada? Existem diversas verbas, aplicação mínima por parte dos municípios, do Estado, aportes financeiros que vêm diretamente da União, diversos programas e incentivos, Todas essas verbas, elas são fiscalizadas, existem várias formas de fiscalização. Os mais efetivos são através dos conselhos, no caso do Fundeb, que é o nosso financiamento mais de maior quantitativo, O que é o Fundeb? Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização do Magistério. Esse fundo, ele recebe recursos provenientes de impostos, de transferências, dos estados, dos municípios, da União, cada um tem o seu percentual de aplicação. E os conselhos fiscalizam, os conselhos são formados por diversos segmentos da sociedade, e o Ministério Público também fiscaliza. Essa aplicação vai bem? Bom, eu acho que pelos resultados que nós temos tido na educação, isso é um sinalizador para a gente de que talvez essa aplicação não esteja ocorrendo da forma mais adequada. E como atuar, então? Como que o Ministério Público pode atuar para minorar esse problema? O Ministério Público atua de duas formas, de forma preventiva, e de forma punitiva, vamos dizer, responsabilizadora, Nós temos essa função primordial. Na forma preventiva, a gente atua principalmente apoiando e acompanhando o trabalho dos conselhos, que tem o papel de fiscalizar. E na forma de responsabilização, ela vem principalmente no controle das contas, quando são verificadas
irregularidades, investigações próprias por denúncias que chegam, na responsabilização. E principalmente, mais importante, às vezes é no resgate, na devolução para o erário público do recurso indevidamente aplicado ou desviado. Né? Isso não acontece só na seara educacional. Né? Pois é, infelizmente. Doutora, agora existe aí um esforço, me parece, na área educacional para se manter as crianças na escola. Mas na outra ponta, a gente está vendo que essa qualidade, né, ou essa manutenção da criança na escola não é determinante para que ela adquira conhecimento. Né? O que está havendo aí? O problema são os professores, o problema são a estrutura que é precária, ou há um desinteresse generalizado pelo aprendizado, ou é tudo isso e mais alguma coisa? É tudo isso e muito mais coisas, né, que a gente tem nesse meio. A estrutura das escolas precária é uma coisa que afasta muito os alunos e prejudica principalmente o aprendizado. Os baixos salários e valorização do pessoal do magistério é algo estruturante, está na base, né, para que a gente tenha uma educação de qualidade. Mas eu diria, Rubem, hoje que a gente precisa, nessa situação de caos que a gente vive no ensino no país, de maior participação da família e da sociedade. Então, de que forma seria isso, doutora? Fiscalizando, estando nas escolas, os pais precisam acompanhar, isso é um dever previsto inclusive no Estatuto da Criança e do Adolescente, acompanhar a frequência e o desempenho dos alunos, cobrar, participar dos conselhos, né, estar presente na escola, apresentar propostas através das vias, né, de participação democrática, se integrar, denunciar aos órgãos de controle. Ministério Público, o Legislativo tem sua parte de fiscalização, todos os órgãos de controle que existem, enfim, sem o engajamento da sociedade, da população, de todos, porque a educação ela é um direito do cidadão, mas ela é dever do Estado, da família e da sociedade. Ela só funciona com esse tripé apoiando. Agora, doutora, e obviamente a gente tem que ter aí o braço financeiro, né? As verbas, elas existem. As verbas existem, o Brasil está aí com uma proposta de aumento de quase dobrar o que vai ser aplicado no PIB em educação, mas isso não é suficiente. Né? Como a gente tem poucos países que investem o que o Brasil investe em termos de PIB, embora o valor aluno ainda esteja longe de alguns países com melhores resultados educacionais. O gargalo maior, voltando ao início, eu acho que está na... A gente teve um exemplo, por exemplo, agora saiu em todos os jornais, né? É só dinheiro que resolve o problema educacional? A gente tem Alfredo, por exemplo, Alfredo Chaves e presidente Kennedy. Exato. Dois extremos. Alfredo Chaves é um dos que menos investe e é um que tem dos melhores resultados aqui no Estado. Exato. Enquanto Kennedy tem um investimento aluno alto e não tem bons resultados, ou seja, dinheiro não é tudo. Há muitos outros fatores envolvidos. Aí vamos voltar lá no início. Creches. O Ministério Público, através do Centro de Apoio da Educação e de um colegiado que foi criado de promotores para traçar metas estratégicas no que nós vamos atuar de forma prioritária, uniforme no Estado, a educação infantil ela foi escolhida como meta prioritária. Né? A educação infantil ela vai englobar o acesso à creche de 0 a 3 anos e a pré-escola de 4 e 5 anos. Né? A etapa inicial da educação ela é muito importante e nós temos uma defasagem de oferta de vagas muito grande, muito intensa, principalmente na creche. A média do Espírito Santo acompanha a média nacional, a gente deixa 80% da população fora da creche, da população nessa faixa etária. A gente só oferece para 20% e a gente tem algumas diferenças entre municípios. Aqui no Espírito Santo tem município que nem oferta vaga em creche. Alguns municípios mais interioranos. E as filas, né, a demanda reprimida é imensa. No caso da pré-escola, a gente tem também uma demanda reprimida, mas não é tão grave quanto a creche, até porque a pré-escola, a partir de 2009, com a emenda constitucional 59, ela se tornou também ensino obrigatório. Até então, inclusive a maioria da população ainda acredita que a sua obrigação como pai é a partir dos 6 anos lá no ensino fundamental. Não é mais assim, isso mudou. Né? A escolaridade obrigatória, a faixa etária obrigatória agora vai dos 4 aos 17 anos, então ela começa na pré-escola e os municípios
pela emenda constitucional, pelo texto da emenda, tem até 2016 para se programar para colocar 100% das crianças nessa faixa etária de 4 e 5 anos na pré-escola. E isso está sendo feito de alguma forma, doutora? Pois a gente tem visto muitos programas, muitos incentivos, principalmente federais, mas nós estamos iniciando um projeto no Ministério Público chamado Mais Educação Infantil, que visa justamente acompanhar e fiscalizar para verificar se os gestores estão se programando adequadamente para atingir essa meta até 2016. Afinal de contas, 2016 já está aí daqui a 4 anos. Já está aí. Ano que vem nós temos os novos gestores elaborando os seus PPAs, os seus planos plurianuais, né, que são planos de governo que duram 4 anos, duram um mandato. Ali está o que eles desejam executar dentro do seu mandato e nós atuaremos para que ali esteja a programação devida para que em 2016 todas as crianças de 4 e 5 anos estejam na escola. E também esse projeto, além disso, prevê o aumento da oferta de vagas para a creche, porque embora o pai, a mãe, o responsável legal não seja obrigado a colocar a criança, obviamente de 0 a 3 anos na creche, mas se ela necessita desse serviço, ela tem interesse nesse serviço, é um direito garantido na Constituição, no Estatuto da Criança e Adolescente, na Lei de Diretrizes Básicas da Educação, e o gestor público deve oferecer a vaga. A educação infantil ela é uma educação cara, ela precisa de níveis de qualidade e segurança, até por conta da faixa etária, né, inegáveis. E é preciso não só dizer que vai fazer, mas programar-se para fazer de forma responsável com os aportes de verba necessários para isso. Doutora, o que é o Pacto Nacional pela Alfabetização? Na idade certa. Na idade certa, exatamente. Exatamente. Na verdade, esse pacto ele veio agora em julho, através do 5 de julho, uma portaria do Ministério da Educação. Mas qual é a idade certa para se alfabetizar? Exato, né? Aqui no Brasil, era a pergunta que eu iria fazer. Aqui no Brasil nós temos agora uma modificação que o ensino fundamental ele é de 9 anos. Com essa modificação do ensino fundamental, o prazo que os professores, né, os alfabetizadores têm para alfabetizar, ou seja, tornar a criança que ela tenha domínio da escrita e da leitura, ela se estendeu para os 3 primeiros anos do ensino fundamental. Então ela saiu da pré-escola, ela foi para o ensino fundamental. Nesses 3 primeiros anos, ao final desse 3º ciclo, ela deveria ter o domínio pleno da escrita, né, e da leitura. Mais uma pesquisa feita pela Prova ABC Brasil, da Unesco, em conjunto com Todos pela Educação, que é um movimento grande que a gente tem aqui no Brasil, e o MEC, demonstrou uma situação estarrecedora aqui no nosso país, que praticamente 50% das crianças chegam aos 8 anos de idade, que é esse final do 3º ciclo, sem estarem alfabetizadas. E com disparidades imensas, dependendo da região do país. Tem região do país que não chega a 20% das crianças nessa faixa etária, enquanto nas escolas privadas as crianças praticamente já adentram no ensino fundamental alfabetizadas. Né? Nós temos essa triste realidade que talvez não, certamente tem uma grande influência por esses resultados desastrosos que nós estamos tendo aí nos demais ciclos do ensino fundamental, chegando no ensino médio. Teremos solução para isso, doutora? Precisamos ter. Vou pedir licença para a doutora Fabíola para que nós possamos ir para um rápido comercial e voltamos com o MP com você. Estamos de volta com o MP com você, hoje entrevistando a promotora de justiça e dirigente do Centro de Apoio Operacional das Políticas de Educação, Fabíola de Paula Sequim. Doutora Fabíola, nós falávamos aí da questão das crianças, da necessidade de mantê-las na escola, da idade mínima. Agora, a qualidade de ensino, a qualidade de ensino oferecida, ela também está contente? Na educação infantil, ela tem índices melhores do que no ensino fundamental, principalmente nos anos finais do ensino fundamental e do ensino médio. Mas a pesquisa que foi feita em relação ao Pacto pela Alfabetização na Idade Certa demonstrou também uma deficiência grande nesse nível, né, de escolaridade em relação
principalmente ao domínio das letras e a matemática, né, que são os nossos dois calcanhares de Aquiles, digamos assim. Mas a gente tem que sempre lutar e buscar para que a educação infantil, como ela é a base, o início, ela tenha qualidade e eficiência. Né? Não adianta você investir no aluno lá no ensino médio que passou por uma educação infantil deficitária e um ensino fundamental deficitário. Então, o investimento da educação infantil ela é importante, deve ser prioridade, né, para os gestores públicos. Doutora, eu queria retomar a questão lá da creche, né, da pré-escola, da idade mínima da criança agora ser matriculada. Isso a partir de 2016, não é? Na verdade, desde a emenda constitucional, se você pegar o texto da Constituição, ela diz que os pais são obrigados a matricular os filhos, os gestores são obrigados a ofertar vaga dos 4 aos 17 anos, como no texto da própria emenda. Isso agora. Então, o gestor ele tem até 2016 para fazer com que todas essas crianças estejam na escola, mas e vem entendendo a jurisprudência desde antes. A jurisprudência é o quê? A decisão dos nossos tribunais, da nossa justiça, o que ela entende sobre algum direito. Que mesmo antes dessa emenda, o pai não era obrigado a colocar a criança na escola, antes da emenda, né, do 0 aos 5 anos, mas a partir do momento que ele requer, ele precisa da vaga, ele tem interesse pela vaga, o poder público é obrigado a ofertá-la, a disponibilizá-la para o cidadão. Mas a questão da pré-escola é diferente, a população tem que estar atenta para isso, porque não é só um direito, como é um dever. Né? Então, a partir dos 4 anos e a partir de 2016 não tem mais nenhum tipo de desculpa, todas as crianças nessa faixa etária têm que estar nos bancos escolares. E os pais ou os responsáveis podem responder tanto criminalmente, por abandono intelectual, né, porque o Estatuto da Criança e Adolescente ele obriga os pais a matricularem os filhos e a prover a educação deles, quanto no âmbito administrativo do próprio Estatuto, prevendo multa, o pai pode perder a guarda da criança, porque isso faz parte do dever de tutela, de guarda, né? Promover a educação dos seus filhos. E, por outro lado, os municípios também têm que se responsabilizar por colocar essa criança lá na creche. Claro, é uma obrigação de altíssima relevância para o gestor municipal e a gente precisa contar com todos os atores, conselho tutelar, né? Toda a rede protetiva da área da infância e juventude para que em 2016, no início do ano letivo de 2016, todas essas crianças, né, estejam na escola, sejam buscadas. É preciso conscientizar as famílias, informar, né, propiciar o transporte se for necessário. Né? Eu gostaria de entrar nesse tema exatamente, doutora. A gente sabe que hoje a gente não tem creche em cada bairro, né? Quer dizer, as pessoas têm que se movimentar. De quem é essa responsabilidade pelo transporte escolar? A responsabilidade pelo transporte, ela é do poder público, mas também é da família. É uma obrigação solidária, né? E como é que funciona isso? Isso. O direito à educação lhe garante a matrícula na escola mais próxima à residência do aluno. O ideal, principalmente nessa faixa etária de educação infantil, transportar por distâncias longas crianças nessa faixa etária não é algo simples. Né? Temos a questão bastante complicado. O ideal é que as creches estejam realmente próximas de onde a população precisa. E caso haja necessidade de deslocamento, o pai, o responsável, a mãe também tem a obrigação de levar a criança até a escola. A obrigação do transporte, pelo que vem decidindo hoje os nossos tribunais, ela acontece a partir de 2 quilômetros. Tem essa discussão. Né? Então, o transporte passa num determinado local, né? O itinerário ele vê o interesse de todos, o interesse da coletividade. Isso não tira do pai, da mãe, do responsável o dever também de levar a criança até o ponto, né? O transporte não pega a criança na porta da casa dela, o transporte público, né? Então nós temos as responsabilidades dos dois entes. Se o poder público não consegue colocar a escola próximo da casa e está numa distância acima dessa que a jurisprudência vem tratando, ele tem que fornecer o transporte. Agora, doutora, discute-se aí na esfera federal a possibilidade de redução no número de disciplinas, né, que cairiam para 4. Agora, por outro lado, o que a gente vê aí com os resultados do Enem e outras formas aí, até vestibulares, né, é uma queda na aprendizagem. Essa medida não pode vir a piorar ainda mais esse quadro? Essa medida ela é estudada para o ensino médio aqui no Brasil, que é onde nós temos os piores resultados, tanto de índice de qualidade como de evasão, de não conclusão
né? A gente tem pouco mais de 50%, 60% dos jovens com 19 anos com o ensino médio concluído. Terrível. Aqui no estado, né? É uma realidade muito ruim, muito dura, principalmente para o estado que está em franco desenvolvimento e precisa de uma população capacitada para o trabalho. Isso gera efeitos, né, muito negativos para o estado. Esse projeto que é do MEC, de reduzir para 4 disciplinas, hoje são 13 disciplinas no ensino médio. E há uma dispersão curricular, é o que te fala. É um excesso de disciplinas, muitos assuntos. O ensino médio ele não tem sido muito atrativo para o jovem, né? Então, a gente já teve um plano anterior, que foi o do MEC, que foi o contrário, foi estender a carga horária, né, o período integral, para que o jovem pudesse, além das disciplinas obrigatórias, trabalhar com disciplinas técnicas que o qualificassem para o trabalho. Hoje, a ideia é diferente, tem gerado muita polêmica. Não é assumir das 13 disciplinas, transformar para 4, mas é agregar disciplinas de áreas afins e transformar em 4 áreas gerais. Isso é interessante. Eu acredito que há necessidade de uma mudança, porque a escola ela precisa chegar mais próxima da realidade do aluno. A escola tem que ter significado para o aluno, né? Para manter o aluno na escola, ela tem que ser interessante, né? E para ela ser interessante, ela tem que ser o mais próxima possível da vida real, né? Muitos educadores, estudiosos criticam essa medida por entender que o objetivo do Ministério da Educação é simplesmente tentativa desesperada para aumentar os índices. Exato. Mas nós temos que lembrar que há sim uma necessidade de mudança. O número de disciplinas é elevado. Se nós olharmos, Rubens, o número de projetos de lei que tramitam no Congresso Nacional para incluir mais disciplinas no currículo é uma loucura, né? O jovem não tem condições de estudar aquilo tudo. Mas nós temos, por exemplo, em Portugal, um projeto semelhante, querendo diminuir essa dispersão curricular, querendo reduzir algumas matérias como História e Geografia, tirar a obrigatoriedade da segunda língua estrangeira, que lá é obrigatório. Quer dizer, é uma ideia que ela precisa ser muito bem trabalhada, pensada, não pode ser executada de forma assodada. Está sendo estudada, não sei se é ideal, não tem esse posicionamento ainda, mas que mudanças precisam ser feitas, eu não tenho a menor dúvida. Com certeza, né? Outra proposta aí também trabalhada no âmbito federal é o da reforma do Código Penal, de tornar o desvio de verba pública voltada para a educação um crime hediondo. A senhora concorda com isso? Eu concordo, eu acho que seria um salto, uma quebra de paradigma imensa no nosso país, porque esse projeto ele prevê 2 tipos de verbas, educação e saúde, que são 2 áreas essenciais para a população. Com certeza. Educação e saúde, né? E ele torna hediondo algumas condutas, né, de corrupção, peculato, quando envolvam licitações, contratos, ações e programas nessas 2 áreas de saúde e educação. Se nós pararmos para pensar, quais são os crimes hediondos que nós temos hoje? O mais grave deles, homicídio, né? Matar o outro ser humano é uma coisa gravíssima, é um crime hediondo. Mas quando uma verba da saúde, uma verba da educação deixa de ser aplicada, desviada, quantas pessoas podem ter sua vida e sua qualidade de vida diminuída? O âmbito de pessoas que são afetadas é imenso. Então, é uma quebra de paradigma muito grande no nosso país. Eu acho que é colocar esses crimes, né, no local que eles merecem, em termos de gravidade, por causa do dano que eles causam à população em geral. Por falar em dano, aí eu vou fazer um gancho com a questão do bullying. Como é que isso é tratado pelo Ministério Público, doutora? Isso é um crime? O bullying em si, o bullying ele tem várias facetas, vários atos que podem ser bullying. Uma agressão física, por exemplo, pode ser crime, não o bullying em si, mas a agressão física praticada através do bullying, né? Mas nós temos um projeto de lei para criminalizar o bullying dentro do crime de ameaça, tornando inclusive a pena da ameaça mais grave, criando um tipo específico mais grave que se chama intimidação vexatória. Né, para dar um relevo a essa prática que vem crescendo muito, segundo a professora Cléo Fandi, que é uma estudiosa desse assunto, é uma das práticas que mais cresce no mundo, a prática de bullying. E o que o Ministério Público tem feito em relação a isso? Então? O Ministério Público, o Centro de Apoio da Educação, já em 2010 lançou um projeto, Bullying Não é Brincadeira, confeccionou cartilhas, cartazes,
fez palestras em escolas, né? Esse movimento foi grande. Hoje nós trabalhamos com a distribuição de cartilhas, com a formulação de palestras, com incentivo aos promotores. Os promotores do interior têm se engajado muito no combate a essa prática tão danosa. Porque é preciso lembrar que quem é vítima disso carrega essa pecha o resto da vida, né? Carrega, e nós temos associação com muitos distúrbios, né, inclusive com atos de violência coletiva, como que aconteceu na escola no Rio de Janeiro, em Realengo, que todo mundo se recorda daquele ato trágico. Nós temos muita associação com práticas de bullying em relação a isso. Fora o desempenho que cai, despenca, autoestima, problemas de saúde que advêm dessa prática, de evasão e tantas outras. É um problema gravíssimo e a gente tem muita preocupação com isso no Ministério Público. Os promotores têm muita preocupação com isso e têm atuado dentro das suas possibilidades. Agora, mudando um pouquinho de área, doutora, recentemente o Ministério Público assinou um termo de compromisso com a Secretaria Estadual de Educação para a implementação da Política Nacional e Estadual de Educação Ambiental. Qual que é o objetivo disso, doutora? Desde 81 nós temos a previsão na nossa lei, também na Constituição, da educação ambiental em todos os níveis, né? Não só na escola. Esse termo ele foi uma parceria entre o Centro de Apoio do Meio Ambiente, da Educação, a Promotoria da Educação da Capital, a Promotoria do Meio Ambiente da Capital. É pioneiro no país, né? E ele visa traçar elementos, compromissos temporais, com prazos, né? Com medidas para tornar essa execução efetiva. Então, tanto dentro da Secretaria de Educação quanto dentro da Secretaria de Meio Ambiente, também no IEMA, nós temos aí práticas, medidas a serem tomadas para que deslanche a educação ambiental, porque ela já existe hoje, mas ela não é bem articulada, ela não tem o relevo necessário dentro da Secretaria de Educação. Né, é necessário que se crie, de repente, uma disciplina específica para isso ou não? Não, a ideia, a lei não traz educação ambiental como uma disciplina específica, ela traz como um tema transversal, ele tem que ser tratado por todas as outras disciplinas, né? E existe a educação formal e a não formal. Existem projetos hoje que são desenvolvidos na escola, mas tudo isso tem que ser organizado, articulado, né? Colocado no trilho para que funcione de forma mais efetiva. Esse foi o nosso objetivo. Perfeito. E, doutora, também recentemente foi realizado um encontro que discutiu a educação especial na perspectiva da educação inclusiva. Como o Ministério Público tem atuado nessa área, doutora? O Ministério Público tem atuado muito nessa área. Nós vivemos uma fase de inclusão e de tensão, eu diria, né? Nessa seara. Nós já estamos décadas atrasados aqui no Brasil em construir uma escola que seja uma escola para todos, em tratar a diversidade, o respeito, em acolher todos, né, dentro do ambiente escolar e também na sociedade, né? Nós temos uma sociedade que exclui muito. O Ministério Público tem tentado, através desse encontro, construir conhecimento, ouvir todas as partes envolvidas, ouvir quem tem deficiência, quem trabalha com deficiência, o que pensam as associações, a Paz Pestalozes e outras. Todos os lados para construir nossos entendimentos e nossas ações nessa seara, que vai ser sempre de forma irrevogável de defender os interesses dessas pessoas, o direito à educação, o direito ao respeito, a questão da acessibilidade, dos recursos que elas precisam para ver suas potencialidades desenvolvidas, enfim, para integrá-las na escola, para que elas tenham direito de aprendizado, né, direito de se profissionalizar dentro das possibilidades, direito de acessar a idade adulta, de autonomia, de oportunidades. Essa é a nossa luta, que é grande. Tá certo. Bom, nós agradecemos aqui a participação da doutora Fabíola de Paula Sequim, promotora de justiça, dirigente do Centro de Apoio Operacional das Políticas de Educação. Lembrando que o programa MP com você está sempre de portas abertas para que a senhora volte aqui, retorne aqui para dar mais informações para o cidadão. Será um grande prazer e eu espero que o cidadão se engaje junto com o Ministério Público, né, na busca incansável por seus direitos e para a construção de uma sociedade mais livre, mais justa e principalmente que a educação chegue para todos. A educação tem a potencialidade de transformar a realidade. Eu acredito nisso.
firmemente. Ok. Agradeço. E ficamos por aqui, agradecendo também a sua companhia. Lembrando que você pode participar do MP com você, enviando e-mail com críticas, sugestões para imprensa@mps.gov.br. Eu sou Rubem Rochel e esse é um trabalho da Assessoria de Comunicação do Ministério Público do Estado do Espírito Santo, numa parceria com a Assembleia Legislativa. Obrigado pela sua companhia e até a próxima.